Em um país com dimensão continental como o Brasil, é comum que diversas etnias, pessoas e grupos façam parte da sua formação e da sua história. Desse cenário, ainda hoje encontramos índios e negros lutando por fazer valer não só a sua presença, mas também a sua voz e os seus direitos. Esses dois grupos podem ser encontrados em comunidades de diversas regiões do país, como remanescentes de quilombos e antigas tribos indígenas, que compõem uma imensa maioria de brasileiros que lutam por condições iguais nos seus direitos, como qualquer habitante do país. Partindo dessa problemática, o programa Minoria Quem discutirá nessa edição os direitos das comunidades indígenas e remanescentes de quilombos, quem são e onde estão, e quais são as suas reivindicações. E a nossa primeira convidada de hoje é a professora Márcia Nascimento, representante do Núcleo de Educação da Comissão Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas de Pernambuco. Convidamos também Edilene Bezerra, representante da Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco. Eliane de Barros Monteiro, professora do Colegiado de Ciências Sociais da Univasf, e Fabiana Bezerra, representante da PROAI. E para mediar essa conversa, a socióloga e professora Luciana Dutini. Tenham todos um ótimo debate. Olá, mais uma vez gostaria de dar as boas-vindas e agradecer pela presença de todos aqui hoje para o debate Tirando Direitos do Papel, Educação em Comunidades Indígenas e Quilombolas, realizado pelo projeto Minoria Quem e pelo grupo de estudos GMP Sertões do IFE Sertão, Pernambuco. A discussão de hoje é fruto de uma grande parceria entre o IFE Sertão, Pernambuco, a Univasf, a COPIP, Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, o Núcleo de Educação da Comissão Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas de Pernambuco e a TV Caatinga. No âmbito do IFE Sertão, esta é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão, a Coordenação de FIX e Extensão do Campus Floresta e os GMP Sertões. No âmbito da Univasf, a realização conta com a participação da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. O projeto Minoria Quem é um projeto de extensão que visa discutir o acesso à cidadania por parte de vários grupos da sociedade brasileira e também a própria noção de minoria, pela qual esses grupos vêm sendo designados. Reconhecemos a importância inquestionável de ações específicas para garantir o acesso a direitos fundamentais, como a educação, que será o nosso tema hoje, em face do descaso histórico enfrentado por largas parcelas da nossa população. Largas parcelas que nos são apresentadas como minorias, subdivididas em etiquetas diversas, mas que lutam todas por igualdade de condições de participação em uma sociedade realmente democrática. Nesse tipo de sociedade, a educação escolar é ferramenta indispensável para a inserção. Mas como trabalhar este, que é um direito e um instrumento que deve ser universal, diante das particularidades culturais e históricas de grupos que buscam construir a sua própria autonomia? Para discutir questões como esta, recebemos hoje a professora Márcia Nascimento, de Conceição das Crioulas, integrante do Núcleo de Educação da Comissão Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas de Pernambuco, a professora Edilene Bezerra, do Povo Trucá, participante da COPIP, a professora Eliana de Barros Monteiro, membro do Colegiado de Ciências Sociais da Univasf, e Fabiana Bezerra, representante da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Univasf. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que se inscrevam durante as falas para participar do debate ao término das apresentações. Então, a professora Márcia, passa a palavra. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Como a Luciana já falou, eu sou Márcia, sou do Quilombo de Conceição das Crioulas, que fica em Salgueiro, um dos mais de 100 quilombos existentes aqui em Pernambuco. E eu quero, primeiro, antes de tudo, agradecer o espaço, o empenho,
principalmente do IFE, nas pessoas de Erlon e de Edvânia, por esse momento está acontecendo. E quero saudar todos em nome da professora Pretinha, né, Edilene, que é uma companheira nossa de muito tempo, né, nossa parceira, nossa parente, né, que está aqui representando os indígenas. Então, assim, foi dado 15 minutos para a gente, né? Então, eu vou tentar, em pouco tempo, começar relatando um pouco do surgimento dessas comunidades, né? Então, assim, as comunidades quilombolas, né, surgiu, né, estão aí há mais de 500 anos, né, que surge num processo de resistência, né, à não exploração, né, à não opressão, que veio com a colonização europeia, né? E aí a gente, né, no pensamento coletivo, né, de busca por liberdade, no primeiro momento era de liberdade, era de sair daquele momento, daquele contexto, né, procurar um espaço para poder viver, né, livre, né, e cultuando os seus deuses, né, vivendo a sua história, a sua cultura. Né? E aí, em parceria, lógico, com os indígenas que já estavam, né, que também não aceitou, né, essa forma de serem tratados, serem explorados, a gente começou a busca, né, por outros direitos, né? Primeiro pela liberdade e depois pela questão de outras ações, né, principalmente a questão do território em si. Então, a gente... e essa luta, né, esse movimento, né, culminou agora eu digo recente, porque assim a Constituição Federal ela é de 88, né, onde foi instituído um direito para nós quilombolas, né, assim que a gente entende como um marco principal, que é o artigo 68, né, que fala da questão da terra, né, que foi colocado, não por acaso, no ADCT, que é o Ato das Disposições Transitórias, né, porque entendia-se no momento que era uma coisa que iria passar, ele ia transitar, né, imaginava-se que eram poucas comunidades, e hoje a gente tem, para o movimento, são mais de 5.000 comunidades existentes no Brasil. Para o governo é muito menos, né, mas para a gente o que conta, né, é a autoidentificação, né, e autorreconhecimento dessas pessoas enquanto quilombola. Então, para o movimento, isso é muito maior. Né? E aí, lógico que, como sendo insuficiente, né, essa legislação, né, esse capítulozinho lá, esse artigo, foi se lutando por outros marcos legais, né, para se regulamentar isso. Né? Então, surge o Decreto 4887, de 2003, né, que foi construído com a participação dos quilombolas. Né? Antes disso, tem a Convenção 169, que a gente acha um marco muito importante, né, que é uma convenção que ela está ligada à questão à ONU, né, da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que o governo assinou o compromisso, né, de estar tentando colocá-la em prática, que a gente... onde está lá a questão da consulta, né? Então, a gente acha muito importante, que às vezes ela não acontece, ela é desrespeitada ao longo do tempo, e a gente está aqui exatamente para isso, para que a gente possa estar colocando que nós existimos e a gente quer que as políticas sejam construídas com a nossa participação. Né? E aí, assim, a gente está vivenciando atualmente 2 processos. Um é de efetivação desses direitos, né, de implementação desses direitos. Eu lembro bem que Pretinho estava colocando o seguinte, que não é a falta de lei, até que existe, né, até que existem as leis, mas é a prática, é a efetivação, é ela sair do papel. Não por acaso o programa né, o tema é tirando do papel. Né, até existe no papel, mas na prática ela é quase inexistente. E a outra é para que eles se mantenham. A gente vive um processo de tentativa de derrubada dessas leis, né, que existe aí várias PECs, várias INs, várias ADINs, né, que existe aí, né, tentando anular essas leis. Né, então, a gente
vivem nesse processo de efetivar e de manter, que elas mantenham, né, valendo. Então, e aí, assim, uma das questões principais aqui hoje, que a gente vai discutir, é a questão da educação, né, educação escolar, né, que a gente sabe que a educação ela surgiu num contexto, né, aliás, ela foi criada, ela foi não para nós, nem por nós, né? Ela teve toda uma intenção, né, da educação sistematizada, digamos assim, ela foi e ela chegou até nós, né? Ela chegou até nós, a gente acha ela importante, mas a gente pensa diferente do que está posto aí, né? Então, por acreditar, né, numa educação, Mandela diz assim, que a educação é uma arma mais poderosa que a gente pode usar para mudar o mundo. E acreditando nesse pensamento também, a gente tem tentado mostrar, né, e colocar em prática uma educação diferente. A educação nos quilombos, nas comunidades indígenas, a gente entende, né, não sei se eu acho que mas está falando por os indígenas, mas é assim, por conta da história que a gente vem vivenciando, inclusive os povos indígenas é uma referência para a gente, né, de construção de educação e tudo. A gente entende que ela precisa fortalecer a nossa história, ela precisa ser um instrumento de luta do nosso povo. Então, da forma que está, né, ela não vai fazer esse papel, ela não vai ter esse papel, né? Então, com essa concepção de educação, a gente precisa construir ações, construir um currículo diferente, uma pedagogia diferente da que está aí colocada, né? E é com esse pensamento que a gente, inclusive, está aqui, né, hoje, né, através desse curso que a gente está fazendo, né, que tem o nome de Descolonizante, né? A gente foi colonizado, a escola faz isso atualmente, né, coloniza, coloca o seu pensamento, né, o sistema que aí está, né, de uma escola que, na verdade, nega a história, que negou, né, que esconde, né. E aí a gente está aqui hoje através disso, né, de tentar dizer, né, quem somos, qual é a escola que a gente quer, uma escola que, de fato, vivencia a nossa cultura, né, que tenha esse papel, né, de buscar os direitos e de mostrar a nossa realidade, né? E, para isso, a gente entende também que essa escola ela precisa de profissionais que dê conta desse papel. E quem seriam esses profissionais, essas pessoas, né? É quem vive a comunidade, é quem está na comunidade, né? Então, quem está lá somos nós, né? Então, a gente acha importante a escola, né, hoje por conta disso. E aí a gente precisa, né, que a nossa formação, a formação dessas pessoas, né, seja pautada nessa concepção, nessa ideia de escola. E é difícil, né? A gente sabe que é muito difícil. A gente estudou numa faculdade, né, que assim, desconhece totalmente essa história, nesse jeito de ser, né, de fazer educação. Inclusive, assim, lá na faculdade, eu não poderia deixar de colocar isso, na faculdade de Salgueiro, foi criado 2 cadeiras, sei lá, disciplina, educação quilombola e educação indígena. Vê só, gente, educação quilombola. Onde é que acontece a educação quilombola e a educação indígena? É na comunidade, né? Então assim, por conta da obrigatoriedade da lei, né, se faz uma coisa, né, não construída com a gente, né, tentando colocar, que eu acho muito perigoso isso, né? É muito, né, a lei está aí a 10.689, que é de 2003, né, que foi alterada pela 11.645 de 2008, né, tornando obrigatório o ensino da história da África, afro-brasileira e indígena. E aí as instituições de ensino, as escolas fazem de qualquer jeito, né? Não é do nosso jeito, né? Do jeito que a gente entende, do jeito que a gente acredita ser melhor para a gente. Então, com a não participação da gente, vai lá e coloca. E a professora, gente de Deus, não entende nada disso. Então, é uma coisa assim totalmente, assim, como é que eu digo?
uma coisa que vem ferir, que vem desrespeitar e, pelo contrário, né, continua afirmando os estereótipos, negando a nossa história, contando de um jeito que a gente não quer que isso aconteça. Eu digo assim, se é para contar, se é para reafirmar o preconceito, os estereótipos, as coisas, negar, eu acho melhor nem tocar no assunto. Eu digo, é muito, quando eu vou estar falando isso. Então, é melhor não tocar, porque é muito mais grave ainda, né? Então, a gente acha importante a gente... Né, e a estrutura, né, a estrutura curricular, a física também, toda a estrutura que existe hoje, né, ela é uma dificuldade, né, é um desafio para a gente estar desfazendo isso, porque a ideia é repensar, é ressignificar, é reconstruir, né? E aí, assim, essas coisas, né, vem tornando muito difícil, né? Mas assim, eu acho que a gente já avançou bastante, né? Os marcos legais. Então, ultimamente a gente foi instituído o ano passado, homologado as diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola, né? Que lá assim não é a ideal, mas com a nossa participação tem muita coisa que, se sair do papel, né? Eu acho que a coisa anda um pouco, né? E assim a gente vem aos poucos, né, enfrentando várias dificuldades, né, que é a história que eu já coloquei da questão do sistema em si, da estrutura que foi criada, né, das caixinhas que foram colocadas, né, do desenvolvimento que eu aprendi ontem com o Aguinaldo, né, o desenvolvimento, né. Então a tentativa de nos desenvolver, né, ela tem, né, e o desconhecimento, né, eles têm causado muita problemática na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Então, eu acho que é um pouco isso. E a gente também aqui tentar uma parceria, né, que acho que ela já está existindo, né, com a Univas e com o IFE, na questão das políticas afirmativas, que a gente entende como políticas importantes, né, que nos dá oportunidades que foi negada para a gente, mas a gente quer dizer também que a gente quer construir junto. Porque, assim, se as políticas para nós, então somos nós que temos que também estar participando, estar dizendo como é que a gente quer. Né? Então, é mais ou menos por aí, qualquer coisa, né? A gente está aqui para estar conversando. Então, muito obrigada. Obrigada, professora Márcia. Agora eu passo a palavra à professora Edilene Bezerra. Bom dia a todos, né? Cumprimento toda a mesa também e agradeço pela oportunidade da gente estar aqui hoje, né? A TV Caatinga por proporcionar essa mesa de diálogo, esse debate, né? Com diversos parentes que nós temos aqui, indígenas de outros povos e as pessoas não índias que vieram aqui também para esse debate, para contribuir e colaborar. Né? Então, agradeço a todos, ao Instituto também, por essa iniciativa. Né? Já estamos aí numa caminhada de 5 encontros, debatendo o currículo intercultural, né, para uma especialização. É uma iniciativa bacana, porque está construindo com os indígenas e quilombola. Né? Isso é uma efetivação de uma política correta. Então, como foi dito, o meu nome é Edilene, o movimento me conhece como Pretinha, sou da Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, também tenho um assento na Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, que hoje está na estrutura do MEC, na SECADI, e estou hoje também representando os povos indígenas no Fórum Nacional de Educação, né, que atualmente está nesse debate político das conferências municipais e estaduais para a conferência em 2014 nacional, né? E os povos indígenas e quilombolas estão nessa luta para entrar junto nessa discussão e lá a gente debater as propostas para a educação escolar indígena e quilombola. E assim, como a gente tem pouco tempo, eu e Márcia, a gente vai reduzir bastante as falas, porque acreditamos que o debate é que vai ser mais fluente, que vocês podem estar tirando as dúvidas. Nós temos outros parentes que vão estar também colaborando e contribuindo nesse debate. Né? Então,
é importante a gente contextualizar como a educação escolar indígena chega nas aldeias, né? Todos nós sabemos que não era essa a metodologia que os povos tinham de repasse de seus conhecimentos, seus saberes. Não era através de uma escola. A escola chega no processo de colonização com os padres jesuítas. E, nessa época, a educação ela tinha uma intenção, e era uma intenção de assimilar, de integrar os índios à sociedade nacional, né? E essa intenção ela destruiu muitos povos indígenas, ela destruiu muitas culturas indígenas, e hoje os povos indígenas estão reconstruindo muita coisa que foi nesse processo, né, de colonização, essa tentativa de dizimar os povos indígenas. Então, hoje a gente está vivendo um processo de reconstruir, de reelaborar muitas coisas que foram afetadas na época. E, com o passar dos anos, os povos indígenas começam a se organizar. E, a partir da Constituição de 1988, os povos indígenas estavam lá, os povos negros, né, uma camada da sociedade civil, estavam lá para pautar seu direito. Era o rompimento da ditadura militar e, por bem, estavam lá novos povos indígenas, a gente não poderia estar nesse momento. Então, nós temos histórias de muitas lideranças indígenas que hoje não estão mais conosco, mas que participaram desse processo e, de fato, conseguiram garantir com muita luta o artigo 231, o artigo 232, na Constituição Federal, que marca principalmente o direito à terra, né? E nele, vinculado a ele, vem o direito a uma educação específica diferenciada. Agora, como disse a Márcia, né, o difícil desafio é tirar esse direito do papel e colocar ele na prática. Mas está lá esse direito garantido e é uma arma política, um marco legal do país onde a gente tem respaldo, né? E o que os povos indígenas hoje têm tentado fazer é, de fato, enfrentar os governos nessas políticas públicas e na efetivação dessas políticas de verdade. Então, esse processo em Pernambuco, ele começa em 1099, com os povos indígenas. Na época, nós éramos 7 povos indígenas. Hoje, no estado de Pernambuco, nós somos 12. Né? Esse processo de compreensão, de entendimento e de mudança da educação para uma nova função social começou com a experiência no povo Chucuru, em 93, sob a liderança do cacique Chicão. E aí, em 99, os outros povos indígenas trazem essa vontade de se organizar, de ter, de fato, essa educação específica, diferenciada, intercultural dentro de suas comunidades. Ela começou em 99, com o apoio do Centro de Cultura Luiz Freire, né, nas pessoas de Carolina e de Eliene. Era uma equipe de 4 pessoas. E a gente começou, na verdade, a fazer a formação política dos professores indígenas no nosso estado. Como Márcia também disse, nós estudamos em escolas não índias. Então, muitos povos se desintegraram com o processo de colonização. Então, muitos se desgarraram da sua aldeia e foram para outras terras, outros lugares, outros territórios, com a invasão das terras, né? E aí, muitos de nós estudou em escolas públicas não indígenas. E tudo que a gente aprendeu sobre os povos indígenas foi que índio só tinha na Amazônia. Foi que índio só andava com cabelo nu, ou com cabelo liso, que só andava nu, que só morava em oca. E, quando a gente começou, em 99, esse processo de formação, né, nós fizemos o processo de descolonização, qual a Márcia falou. Nós tivemos que desconstruir todas as ideias errôneas que foram colocadas para nós, para a gente entender o contexto dos povos indígenas hoje, principalmente no Nordeste. Por que eu não mantenho mais o estereotipo, né, de índio que é passado na mídia, do que vem no material didático? Né? Então, esse processo ele foi muito interessante para os povos indígenas aqui em Pernambuco, e aí a gente começa a enfrentar os governos nessa construção dessa política pública. Então, a primeira coisa que nós fizemos em Pernambuco foi dizer para o governo municipal, que na época nós éramos do município, em 99, que, para ensinar educação específica diferenciada intercultural, tinha que ser professores indígenas.
Porque professores indígenas participavam dos seus momentos de atividades na aldeia, conhecia a história do povo, né, participava dos rituais. Então, melhor do que nós para ensinar a nossas crianças e a nossos jovens. E enfrentamos os governos, muitos professores chegaram a trabalhar em 99, um ano, né, sem receber um centavo. E outros não índios não trabalhavam e ganhavam esse salário. Então, foi um processo muito difícil, mas foi um processo que foi coletivo no estado de Pernambuco. Em 99 também saía a resolução número 3, onde obrigava o Estado a assumir as escolas indígenas. E foi quando a Comissão de Professores Indígenas nasce. Ela nasce em 99, no contexto dessa resolução número 3, parecer 14. E nós fizemos o nosso primeiro encontro no povo Chucuru, já que era um povo que tinha uma experiência bacana de discussão nesse processo. E aí foi quando a COPIP surge, e ela começou a demandar e a tomar espaços no estado de Pernambuco. Existia, nessa época, um núcleo de educação, que era só não índio, governo e sociedade civil, sem os indígenas estar lá, apenas alguns parceiros. E esses parceiros nos informaram, há um núcleo na secretaria, vocês, já que optaram por estadualizar as escolas indígenas, vocês têm que ocupar esse espaço. Um certo dia, chegamos lá, né, nesse dia da reunião, a secretaria se assombrou, porque entrou lá um monte de indígenas, eram 7 povos, e aí começaram a se assombrar. E a gente pautou para a secretaria. A partir de hoje, ninguém discute nenhuma política, nenhum programa, sem a presença dos povos indígenas em Pernambuco, sem a comissão de professores indígenas, né? Então, hoje, graças a Deus, depois de muita luta, nós temos hoje o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena. Foi uma luta e um desejo, né, um desafio muito grande. Ele ainda se encontra com alguns problemas, porque ele não tem orçamento ainda próprio, né, não tem sede, mas é um dos desafios ainda nosso em Pernambuco. Conseguimos tirar todos os professores não índios das comunidades indígenas, e não é por uma compreensão de que os professores não índios não têm sua capacidade, mas é pela especificidade desse direito, mas é pelo um direito que é nosso e que foi conquistado, e de que nós vivemos aquela cultura. Então, seremos nós, os professores, que realmente vão dar conta e atender o perfil do professor que aquela comunidade exigiu em 99, né? E nesse processo de lá para cá, nós começamos a estudar mais ainda a história dos povos indígenas no Brasil, a nossa história, né, e entender todo esse processo de colonização, para a gente saber defender diante da sociedade não índia, diante do poder público, por que hoje nós temos essa organização, porque nossa cultura não é mais a cultura de 500 anos atrás. Né? Para a gente dizer para a sociedade que a gente não é do passado. Nós não somos comunidades do passado, nós somos comunidades do presente, que reelaborou sua cultura, né? Que reconstruiu, né, aquilo que foi tentado tirar durante esse processo todo. Então, nos tornamos professores pesquisadores. Alguns povos, fruto desse trabalho, têm livro. Nós, Trucá, temos o livro No Reino da Assunção, Reino Trucá. Ele conta toda a história. O povo Chucuru tem o seu livro também, Filhos da Mãe Natureza. E os outros povos estão com suas pesquisas prontas, esperando um financiamento a ser publicado, né? Ele está sobre a coordenação das meninas, que eram do Centro Luiz Freire, que hoje elas não estão mais. E a gente pode tentar, via MEC, publicar esses outros livros dos outros povos, onde foi um fruto de um trabalho com os professores indígenas nas bases, e que ele serve hoje de material didático, de material pedagógico, para ser trabalhado nas nossas escolas, e eles devem ser levados para as escolas não índias, né? Porque não basta só nós, professores, formar nossa comunidade, conversar, dialogar sobre o processo de colonização, e as outras escolas públicas não dão conta disso. Se as escolas públicas também não der conta disso, o preconceito e a
discriminação, ele vai permanecer, e muitas vezes, quando nossos jovens saem das aldeias que não têm um ensino médio ou de 5ª ou 8ª série, eles são discriminados nas escolas não índias. E são discriminados por isso, por não falar a língua materna, por não responder ao estereotipo, né, por não morar numa moradia de 500 anos atrás. Né? Então, existem professores que ainda formam dessa maneira, que ainda obedecem os livros didáticos, que não traz para si, né, pessoas que realmente contam a história dos povos indígenas, dos povos negros no nosso país. Né? Nem sequer sabe que o nosso país não fala só o português, que ele fala, o último censo é 274 línguas indígenas e mais de 300 povos. Então, a sociedade desconhece, né, é desinformada e continua reproduzindo preconceito, reproduzindo discriminação. Né? E as políticas públicas, muitas vezes, elas representam isso, né, o preconceito e a discriminação. Nós estamos hoje aqui nessa mesa, e também tivemos 2 dias antes, debatendo com as universidades. O direito dos indígenas está hoje dentro das universidades públicas. Né? É um direito, compreendemos que é um papel da universidade também formar os indígenas, e que os indígenas devem ter seus acessos. Né? A política que existe hoje é a política de cota, mas nós temos uma intenção bem maior do que isso. E acreditamos que o nosso país pode fazer mais. Nós temos aí na América Latina, na Europa, países que têm diversas universidades indígenas, exemplo da Bolívia, que tem 5 universidades indígenas, no México, que tem 8, com 49 cursos, e o Brasil ainda discutindo cotas, política de cota. Né? Então, que direitos é esse? Quando nos seminários as lideranças já pautam a questão da universidade, isso para as autoridades é um assombro. Então, o nosso país ele está completamente atrasado nas políticas públicas para os povos indígenas, para os quilombolas, para os ciganos, para os ribeirinhos. E a Márcia falou bem, a nossa legislação ela não é ruim, ela é uma das melhores que existe. O que está faltando é tirar do papel, é colocar na prática. O Brasil reconhece a diversidade no seu país, porém, a efetivação das políticas ela é contraditória, né? Ela não existe realmente uma vontade de que as coisas possam vir a acontecer. Então, a gente precisa pensar essa coisa dos direitos humanos, né? O direito. E quem são os humanos desses direitos? Os povos indígenas, os ciganos, os ribeirinhos. Né? Nós somos povos que podem, né, e que vêm contribuindo com o processo socioeconômico, político desse país. Nós temos muito a contribuir e estamos aí para dizer isso para a sociedade. Quando a gente discute políticas públicas específicas diferenciadas para esses movimentos, em nenhum momento é querendo inferiorizar outra cultura ou superiorizar, né, em relação à nossa. Mas é colocar de igual, mas com as nossas especificidades, as nossas particularidades. E o que nós queremos é ser respeitados dentro desses direitos. Né? É isso que nós estamos pautando e brigando, e é esse o nosso papel, de fazer com que as políticas públicas elas saiam dos cadernos lá na legislação e se tornem, de fato, políticas públicas. Né? E aí, como ele está me avisando que nós temos 1 minutinho, mas assim, eu deixo essa mensagem, né? E muitos estudantes que estão aqui, eu tenho certeza que podem nos ajudar nesse processo, muitos professores que estão aqui, que não são índios, que uns já vêm nos ajudando nesse processo, né, de desmistificar o que é, na verdade, os povos indígenas, os povos quilombolas no nosso país, trazendo outras experiências na América Latina, na Europa, enfim, em outros continentes, para a gente, de fato, construir um país mais justo, né, mais igualitário, mas dentro, né, respeitando a especificidade e essa diferença. Então, muito obrigado pela essa oportunidade e vamos estar aqui para a gente estar nesse debate, construir junto algumas coisas. Obrigada, professora Edilene. Agora eu passo a palavra para a professora Eliana.
Obrigada, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Primeiramente, a pessoa de Erlon, do IFE, e também depois ao pessoal do projeto aqui de extensão da Univasf, né? O projeto Minoria Quem. Então, agradeço à Univasf por estar abrindo esse espaço de oportunidade, de diálogo. É importante a gente ver quando as ações elas são conjuntas, compartilhadas, né? Tudo pode fluir mais. De fato, eu me sinto muito contemplada com a fala de Márcia, de Pretinha. Eu só gostaria mais de complementar com algumas discussões, porque, na verdade, quem protagoniza esse processo de luta, que, de fato, tem a propriedade para falar, e por isso que eu também me sinto muito feliz de estar uma presença muito forte. O pessoal que não tem tanta aproximação com o movimento indígena, quilombola, não tem noção das pessoas aqui, né, dos agentes mesmo, dos movimentos sociais que estão presentes aqui, compondo a participação, que eu acho que vão enriquecer bastante no debate. E é isso, assim, trazer uma discussão sobre direitos, né, tirar direitos do papel, né, como a gente está idealizando. Eu acho que é importante a gente pensar, como as meninas falaram, né, a Constituição Federal de 88, ela é teoricamente muito contempla, né, muitas questões que, na verdade, são reflexo de um processo de luta muito forte, né, desses movimentos, principalmente a partir do século XX, em que há um movimento de organização dessas lutas, né, porque, na verdade, a luta social ela é presente na vida humana, né, historicamente. Né? A história da colonização no Brasil ela é um exemplo disso, né? Mas, assim, a gente falar num plano ideal, né, do que são os direitos, se a gente tiver a ideia, por exemplo, dentro dessa perspectiva de construção, de formação do direito ocidental, né, os direitos dos povos indígenas, os direitos dos povos originários, ele vai ser referenciado desde as primeiras cartas régias, né, em 1603, pelo governo português. Então, é um período inicial dos contatos, da colonização, em que, teoricamente, o governo português diz: não, a terra são dos indígenas, né? Os indígenas, os nativos, são os reais senhores da terra, né? Obviamente que isso não se concretiza, né? Isso não se respeita até hoje, né? Tanto é que a gente falar de direitos, tanto com relação às populações quilombolas ou indígenas, é falar de um processo de luta, de conflito, né? E de questionamento: que Estado é esse que a gente tem, que Estado de direito democrático é esse que a gente tem, quando, na verdade, esses sujeitos ainda não são considerados sujeitos de história, sujeitos políticos, né? Eu acho que, na verdade, o que se tem hoje de conquista de fato, por conta do processo de luta e por conta do acionamento mesmo, né, dessas pessoas que, nos seus cotidianos, individualmente e coletivamente, vem tentando mostrar para a sociedade não índia, né, o quanto a gente ainda precisa crescer, aprender, enfim, e saber reconhecer diferentes culturas e a diversidade que a gente, de fato, vive. Né? Então, direitos, a gente vai ter uma ideia, por exemplo, até o século XVIII, né, a questão dos territórios indígenas ele foi pautado, né, pelos governos regenciais. Agora, dentro de uma perspectiva de assimilação, dentro de uma perspectiva de integração, né? O termo quilombo, por exemplo, enquanto uma categoria jurídica, ele vai aparecer nos documentos da colonização lá para 1750, né? Agora, efetivamente, né, é só no século XX, a partir de também algumas iniciativas vindas de um Estado, que a gente não pode tirar essa questão, esquecer de falar sobre isso. Era um Estado totalmente integracionista, totalmente assimilacionista, né, que previa, na verdade, o desaparecimento dessas populações, né? Então, a
a construção desse direito estava sendo pautada numa construção de uma assimilação e de uma integração desses grupos à sociedade como um todo. Então, esses indígenas e os quilombolas, no caso, nesse período do início do século XX, esse termo quilombola não era mais reverenciado. Importante a gente dizer também, como Pretinha bem pontuou, no final do século XIX não se fala nem mais em índios no Nordeste, né? Esses índios passam a ser caboclos e desses caboclos são trabalhadores nacionais. Então, a gente vê como, no plano da própria Constituição mesmo, né, do governo, seja o governo imperial e republicano, esses direitos, né, o que a gente está querendo pontuar enquanto direitos, não eram nem sequer reverenciados, né? Então, de fato, é com a Constituição de 1988 que vamos trazer mais luz, de fato, ao debate real sobre as condições reais dessas populações, desses grupos étnicos, né? E o que, de fato, eles estão querendo, né? O que, de fato, precisa ser pautado, né? Como a Márcia colocou, o artigo 68, né, Márcia? Eu imagino que seja um ponto, né, de um aspecto tão amplo que comporta a questão quilombola, né? Só vai reverenciar, de fato, a questão do título da terra para as populações quilombolas, mas você vai ter também os quilombos urbanos, né? Você vai ter também outras configurações, outras demandas sociais que são pautadas pelo movimento, que deve haver, tem que ter uma problematização, tem que haver uma reflexão da sociedade como um todo, né? Não simplesmente como uma pauta a ser colocada, né? Então, eu penso assim, eu fico muito contente que esse momento de debate aqui está sendo colocado, no momento em que vocês estão pensando um currículo, né, de licenciatura intercultural, de curso de especialização intercultural, e pensar a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola nesse processo, eu imagino que a educação não indígena, a educação não quilombola também tem que estar fazendo parte desse processo no sentido de aprender, né, e de saber se abrir ao diálogo, né, para que a gente não precise criar os momentos enquanto pautas, enquanto temáticas de uma agenda, porque, na verdade, o que a gente está precisando e idealizando é a vivência real do direito, né? Então, aí, nesse sentido, a gente precisa, na verdade, ampliar, problematizar esse conceito de direito, né? Esse direito normativo ocidental que é totalmente branco, né? Cristão, né? Se a gente for falar em termos gerais, assim, uma coisa que a Constituição de 88 vem pensar, através dos seus artigos 231 e 232, especialmente com relação à questão indígena, e vem tentar falar da autonomia desses povos indígenas com relação ao acesso ao seu território, a livre determinação, né, o direito coletivo sobre a terra que eles ocupam, ainda deixa a desejar, porque, e eu acho que também as meninas falaram sobre isso, porque há um hiato entre falar de conquista de direito, né, e de aplicação e de efetivação de direitos, a falar da representatividade desses indígenas e dos quilombolas, dos povos negros, com relação à atuação, à formulação, à construção desses direitos, que, enfim, se concretizam em políticas públicas, né? O que eu estou querendo tentar falar, com base no que eu venho estudando nesses últimos tempos, é que não basta a gente pensar em efetivação de direitos quando a gente não tem os indígenas e os quilombolas como protagonistas da construção desses próprios direitos, né, e direitos que vão vislumbrar em políticas públicas, né? Ou seja, por exemplo, né, com relação à lei de cotas, né, que agora, a partir dos próximos 3 anos desse nosso governo, 50% das vagas têm que ser direcionadas, né, a negros, pardos e indígenas. Como é que isso está sendo
pensado, né? As universidades, enquanto autarquias, elas têm que problematizar e trazer as discussões de uma forma mais contextualizada, né? No diálogo com o seu entorno. No caso, a Univasf aqui está no meio, no centro de diversas comunidades tradicionais negras e indígenas. Então, falar dessa efetivação, né? Ou seja, tirar o direito do papel, né? Só é possível quando esse direito ele é interculturalmente problematizado, ele é interculturalmente construído, né? Esse termo interculturalidade é um termo recente nas ciências sociais, no debate político, mas é uma categoria política muito forte do movimento indígena, principalmente latino-americano, né? Que é a perspectiva de pensar o diálogo na construção social dos direitos, mas um diálogo que seja, de fato, amplo, que seja, de fato, dialógico, né? Parece lugar comum dizer nesse sentido do diálogo dialógico, porque, de fato, a gente está precisando mais isso, né? Para que os direitos sejam construídos dentro do protagonismo que é necessário pelos sujeitos que o fazem, né, na verdade, que são os indígenas e são os quilombolas. Eu acho que é isso. Eu não tenho muito mais para colocar e, de repente, posso contribuir um pouco mais no debate. Agradeço a todos. Bom dia. Nós aqui agradecemos a professora Eliana e agora passa a palavra a Fabiana. Bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que eu estou aqui hoje, muito prazer e muito emocionada, inclusive. Eu sou Fabiana Bezerra, sou estudante de psicologia do 10º período, estou colando grau agora, esse semestre, dessa universidade. Sou estagiária da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, também aqui da Univasf. Estou representando a nossa pró-reitora, Isabel Angelim, que, por motivos pessoais, não pôde estar aqui, né? Mas a gente vê o brilho nos olhos de Isabel quando ela fala do projeto Minorias Quem, e a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a PROAI, tem um orgulho e um prazer muito grande de apoiar projetos como esse, que trazem para a comunidade o debate a respeito dessas minorias que são, muitas vezes, tão violentadas quando ingressam na universidade, especialmente, que é o que eu vou falar aqui. As companheiras falaram muito bem, né, com relação à importância, desde a educação básica, de que os meninos e as meninas quilombolas e indígenas possam ter as suas especificidades respeitadas. E, quando eles ingressam na universidade, como é que isso acontece? A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil traz à discussão, né, a importância não só da permanência material desse estudante, da segurança da permanência material, né? Nós temos, na Pró-Reitoria, diversos tipos de... Nós temos a Bolsa Permanência, nós temos o apoio ao transporte, à moradia do estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica, nós temos apoio aos estudantes que vão para o Ciências Sem Fronteiras, mas nós acreditamos também que, mais do que uma permanência material, é preciso que seja assegurada aos estudantes uma permanência simbólica, para que não haja essa violência que existe muitas vezes dentro dos campos universitários com relação à cultura de cada povo que adentra nessa universidade. Então, nós acreditamos da importância, queremos fortalecer a questão da importância simbólica desse estudante, da valorização, e que a valorização vá para além da questão do respeito, mas que seja integralizado o conhecimento e o saber de cada povo que adentra a universidade. Que esse saber possa ser compartilhado, seja um saber de cada um, mas que seja compartilhado por todos. E eu me sinto emocionada porque, enquanto estudante negra, estou saindo da universidade, enquanto vocês falavam, vinham na minha cabeça várias coisas que eu pensei durante esses 5 anos aqui na universidade. Fui atendida também pelo Programa de Assistência Estudantil. Nós estamos falando em tirar direitos do papel. E talvez o meu exemplo seja uma ilustração bem legal com relação a de que forma, quando os direitos realmente são tirados do papel, quando eles vão para a prática, isso pode
significar uma melhora, uma evolução, pode contribuir de forma positiva na vida do sujeito, do indivíduo. Então, quando eu vejo, né, as placas, quando vocês saírem, não sei se vocês perceberam, nas paredes dos corredores desse bloco, especialmente, tem placas, né, com os formandos de vários cursos, as pessoas que já saíram desta universidade. E eu não via a minha cor naquelas placas, e eu sempre achei aquilo muito estranho. Onde é que estão os pretos dessa universidade? Onde é que estão os índios dessa universidade? Eles entram aqui, e se eles entram, eles conseguem permanecer aqui, eles conseguem ir até o final? Então, eu nunca me vi nessas placas. E, às vezes, que eu vi pessoas negras nessas placas, eu vi recursos de Photoshop tentando embranquecer essas pessoas. Isso sempre me entristeceu muito, sempre me doeu muito. Então, eu acredito que esse momento, eu fico muito feliz por esse momento riquíssimo que nós estamos vivendo, e eu agradeço muito por estar presenciando, mesmo que no meu último semestre de curso, estar presenciando esse momento tão prazeroso de ver essa temática discutida, e endosso as palavras da professora, que não seja uma temática, precise haver um evento específico para a discussão, que isso seja cotidianamente discutido dentro das salas da universidade, que seja uma pauta, esteja sempre nas nossas conversas, nas nossas vivências. Então, eu fui assistida também pela assistência estudantil, tive um apoio no sentido material da assistência estudantil desta universidade, e não só com relação à assistência estudantil material, mas as questões simbólicas também. Comecei a me aperceber, a participar de rodas de conversas, e comecei a refletir a respeito de muitas coisas, né? Muitas violências que, muitas vezes, eu sofria, mas que acabavam sendo naturalizadas, porque existe também esse processo de naturalização da violência com relação aos povos negros, indígenas e outros povos também, e outras ditas minorias. Então, nós queremos valorizar o projeto Minorias Quem, queremos apoiar, para a Reitoria de Assistência Estudantil apoia esse momento rico e precioso dentro da universidade. E, com relação aos fatos, né, foi falado muito aqui com relação a tirar os direitos do papéis, o que é que está acontecendo dentro da universidade, de fato. Já foi falado aqui com relação à política da lei de cotas, né? A universidade aderiu integralmente, apesar de que, né, como eu falei anteriormente, apesar da universidade ter aderido integralmente à lei de cotas, nós ainda temos uma parcela muito pequena dos pretos e dos índios que ingressam e que optam. Nós também temos os espaços dialógicos que acontecem nas residências universitárias, com o apoio do Colegiado de Psicologia, na pessoa do professor Darlindo, que traz a discussão temáticas como essas. Nós temos também a criação do Fórum de Ações Afirmativas, que está se concretizando dentro da universidade. Nós aderimos também, a universidade aderiu à Bolsa Permanência do MEC, que tem como prioridades a povos indígenas e quilombolas, né, através de vários... eles podem aderir à Bolsa Permanência. O valor pago a eles também é um valor redobrado, e existem vários meios, né, através da autodeclaração, através da declaração dos seus povos também, de comprovar a sua origem. Então, e nós temos o apoio também ao projeto Minorias Quem. Então, nós queremos assim fortalecer mais uma vez. Eu queria finalizar a minha fala, né? Queria agradecer imensamente por essa oportunidade. Saio acrescida, com certeza. Eu estava lembrando de algumas frases que me marcaram durante a minha trajetória acadêmica e que eu acho que se encaixa muito bem nesse momento que nós estamos vivendo, né? A professora Carla Daniele acabou de sair, mas ela gosta bastante de trazer essa fala com relação às pessoas com deficiência, e eu acho que se encaixa muito bem no que nós estamos vivendo hoje. Nada sobre nós sem nós.
Nós não queremos que as políticas sejam discutidas, implementadas, se não houver a nossa participação, a nossa cara, a nossa vez, a nossa voz. E que o saber realmente de cada pessoa, o saber de cada um que chega dentro dessa universidade, possa ser um saber de cada um, mas que seja compartilhado por todos. Muito obrigada. Agora vamos dar uma pausa para um rápido intervalo. No próximo bloco, acompanhe as perguntas da plateia. A gente volta já. Voltamos a apresentar o Minoria Quem. Nessa edição, estamos discutindo os direitos das comunidades indígenas e remanescentes de quilombos, quem são e onde estão. E a primeira pergunta de hoje será feita por Nilton de Almeida, professor da Univasf. Bom dia. Queria, em primeiro lugar, saudar a todos e todas aqui presentes, né, aos integrantes das comunidades quilombolas, indígenas, né, a todas e todos. E hoje, né, na verdade, de madrugada, foi enviado para a lista dos professores da universidade aqui uma mensagem intitulada Dedo na Ferida, né, a quem incomodam mulheres negras em jalecos brancos, né. Essa mensagem foi enviada hoje, foi escrita por mim, né, aonde fazer algumas reflexões sobre uma declaração de uma jornalista do Rio Grande do Norte que falava que os médicos cubanos não tinham cara de médicos, né? Médicos que parecem assim com pessoas como nós, né? Aqui maciçamente presentes nesse debate. Eu queria que a gente pensasse um pouco nisso, né? Mas a gente pensasse também como essa jornalista ela cometeu um erro capital do ponto de vista do sistema, porque o grande segredo do racismo brasileiro é fazer, mas não dizer, é fazer, mas não falar. O resultado está ali, mas não se fala no assunto. E aí ela falou que se diz a boca miúda, ela falou a boca grande, o que se fala a boca miúda, né? E queria concluir saudando essa iniciativa, né, do Minoria Quem e fazer uma observação registro. É muito bom, é muito positivo que a gente tenha uma composição 100% feminina, né? É muito significativo que isso aconteça. Ser homem, ser heterossexual, são vantagens, né? Então, a gente tem que reconhecer e abrir o espaço para isso que está sendo discutido aqui e que isso faça parte do conteúdo, da estrutura e do conteúdo da universidade, né? Aprendi bastante, mas eu queria que ficasse registrado, talvez a gente não tenha reparado, a gente só tem moças aí, né? Até uma mocinha, é muito bacana isso, e obrigado por terem vindo, aos colegas do IFE, né, que tem o Erlon, a Edivane e outros colegas que têm persistido nisso. Tem que ter persistência, tem que ter perseverança. Obrigado. Alguma das convidadas gostaria de comentar sobre o episódio? Não, eu acho que assim, é bem interessante o que ele traz para a gente ainda ver a dimensão de como o preconceito, a discriminação ainda é muito forte, né, muito presente, e às vezes não está na fala, mas está nas ações, nas atitudes, né? Isso remete a gente estar reconstruindo, repensando, mudando valores, né? De fato, está fazendo o nosso papel, que é tentar conscientizar as pessoas e melhorar um pouco, né, a dinâmica desse país, que essa coisa do preconceito e a discriminação não está mais com nada, né? Está aí os povos indígenas, está aí os povos ciganos, os povos negros, os quilombolas, enfim. Eles são pessoas dessa terra, nasceram dessa terra, e elas vão permanecer por muitos e muitos anos, né? Queira engolir, quem queira engolir, nós vamos estar aqui e nós vamos estar o tempo todo tentando quebrar e romper com esse preconceito, né? Então, feliz daquele que vai fazer o seu papel enquanto sociedade, enquanto cidadão, de não estar aceitando esse tipo de coisas, de estar chamando a sociedade para estar refletindo, né?
Agora, eu estou aqui com Kátia Gomes. Bom dia a todos e a todas. E não poderia deixar, não é, de saudar a todos também na pessoa da professora Pretinha e da professora Márcia, na questão dos quilombolas. Mas, assim, não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Diante da minha pesquisa, o destaque para as escritas dessas professoras. Não é? E como hoje a gente está discutindo a questão de se tirar do papel, fazer valer as leis que já estão postas no papel, eu chamo a atenção para a autonomia que essas professoras conseguiram de registrar no papel os seus fazeres, a sua história, não é? Os seus falares. E aí eu gostaria que Pretinha pudesse colocar mais um pouco, porque a gente falou no reino da Assunção, reino a trucar, mas tem tantos outros, né, como Meu Povo Conta, né, Por uma Terra Sem Males e tantos outros. Como as professoras, né, trucar, e a gente sabe também que tem a integração dos outros povos, se veem nesse papel de ser mulher, índia, escritora, autora, não é, registrando do seu jeito o seu fazer. Obrigada. Obrigada a Kátia, né? A Kátia é uma pessoa que hoje é bem-vinda no Povo Trucar. Ela chegou junto da gente, né? A gente se apresentou respeitando, principalmente até na forma de entrar, respeitando a organização social do povo, pedindo licença para pesquisar o povo. E o foco da pesquisa dela era essa questão, principalmente da mulher, né? Também ela traz um pouco dessa visibilidade da luta das professoras indígenas trucar e de como nosso papel aparece, tem visibilidade dentro de nossas comunidades, né? E é isso, os professores hoje dentro da comunidade trucar, ela tem um papel bem importante, né? Ela não é só aquela mulher que cuida da casa, dos filhos, né? Está aqui a Açucena, eu carrego a Açucena para onde eu tenho que ir, né? Na minha trajetória política, a Açucena tem um outro filho de 11 anos, ele também viveu esse processo, né, de estar viajando no mundo comigo. E o que a gente mais preza hoje dentro da comunidade Tucá é ser essa protagonista mesmo, é ser o sujeito, né, desse direito. Nós, mulheres indígenas, nós estamos o tempo todo dialogando com as lideranças indígenas, homem, que nosso papel dentro da comunidade, ele não é só ser dona de casa. A gente hoje está dentro da organização social do povo, né, da comunidade. Nós somos, muitas vezes, consultadas em algumas deliberações dentro da comunidade, e isso é importante, porque isso vai rompendo um pouco essa coisa do preconceito. Então, na educação trucar, nós somos as lideranças, as mulheres são as lideranças que discutem a política da educação escolar indígena dentro da comunidade trucar. Tem muitos desafios, né? Afinal, a gente vive numa sociedade que tem heranças patriarcais, né? Mas isso também, dentro das comunidades, isso também, às vezes, aparece. Mas o importante é que a gente possa ter o direito de dialogar, o direito de discutir sobre isso, né, com eles. E ainda esse mês nós tivemos um encontro das mulheres indígenas de Pernambuco, no Povo Trucar. Desse encontro, a gente discutiu sobre o fortalecimento delas, a visibilidade, né? Às vezes não aparece, mas de como isso deve estar bem presente, porque elas assumem um papel diferente, elas são a função social dessas comunidades, e a gente sempre diz, a gente não quer estar à frente das lideranças, homens, e nem atrás, mas a gente quer caminhar do lado, de mão dadas com eles, porque é assim que a gente entende que a gente vai construir uma sociedade melhor, né, e uma educação de qualidade para nossas crianças e nossos jovens. E agora quem faz a pergunta é Aguinaldo Chucuru, professor. Bom dia a todos e todas. Primeiro, assim, nós que estamos aqui nas discussões no IF Sertão acerca da construção do currículo, né, para a pós-graduação. Tivemos a oportunidade, e também na licenciatura intercultural, de estudar um pouco sobre outras constituições
entre elas a do Equador e a da Bolívia, e fazer uma comparação com a nossa Constituição. E nós podemos constatar que há uma grande distância entre o que se garante na lei e o que se executa por conta do caráter que cada Constituição tem em si. Uma, por ser uma Constituição multicultural, que seria essa nossa, do nosso país, e as do Equador e da Bolívia, que são constituições com caráter mais interculturais, né? Por conta da diferença está em reconhecer a diversidade e de garantir, e a outra de garantir o protagonismo dessa diversidade na construção das políticas, né? E a pergunta que eu faço para a quilombola, para a Márcia e para a Pretinha, diante desse caráter que tem a nossa Constituição hoje, quais as reais ameaças, já que ela apenas reconhece a diversidade, garante também o protagonismo, mas isso depende muito do envolvimento, da luta, da persistência dos povos indígenas. Quais as reais ameaças hoje que se apresentam para esses direitos que os povos indígenas e quilombolas construíram ao longo da sua história na Constituição Federal? E um outro em relação ao currículo, já que nós estamos querendo uma escola que seja uma escola que respeite a especificidade, uma escola que garanta a continuidade das gerações futuras e que ajude a quebrar o preconceito. Como é que essa construção do currículo, o Estado garante, efetivamente, que os povos indígenas tenham seus próprios currículos, tem elaborado, tem pensado uma política de elaboração desses currículos que rompam com os currículos pré-estabelecidos, né, da sociedade nacional? E, por último, Márcia, essa específica para Márcia, os quilombolas, a educação quilombola hoje ela é municipalizada, não é? Existe uma perspectiva, assim como foi no movimento indígena, de essa educação ela vir a ser, exemplo, estadualizada, na perspectiva de tirar esse embate político que existe com os políticos locais, né, com os próprios poceiros e tal, para se ter uma unidade maior das comunidades quilombolas em torno de um só objetivo. Era só isso. Obrigado. Muito obrigada. Então, vou passar primeiro para a Márcia. Então, assim, como eu acho que eu falei rapidamente, né, coloquei muito rapidamente na minha fala em relação à questão das ameaças que atualmente a gente vem enfrentando, né, assim, o artigo 68 ele é um dispositivo insuficiente para dar conta da questão da implementação, né, da questão das políticas para quilombolas. Então, ele é colocado no ato das disposições constitucionais transitórias e existem várias outras leis para regulamentar. E essas leis, uma delas é o decreto 4887, que foi construído com a nossa participação e que tem uma questão muito importante, que é a do autorreconhecimento, da autoidentidade dos povos, para que é um ponto principal para se reconhecer, né, essa comunidade, para se dar o direito né, legal, entre aspas, de ser, né, e as políticas que aí existem. Então a bancada ruralista, né, através do Valdir Colato e outros aí que existem, né, então tem existe, né, impetrou aí, né, é um termo que é colocado aí na questão tem no Supremo a ADIM, né, que é na tentativa de derrubar. Então, é uma ameaça para a gente, né? Então, é que esse dispositivo, esse decreto, ele, na verdade, regulamenta o artigo 68. Então, a gente enfrenta essa questão, essa problemática, que, para a gente, é uma ameaça. Então, é uma ameaça para a questão, né, do dispositivo legal. A outra que você perguntou em relação à questão do currículo. A questão do currículo é muito complicado, né? Então, a estrutura no sistema educacional, as nossas escolas estão ligadas ao município, né? São escolas municipais, né? Que não é diferente, eu acho, que da estadual, né? Porque existe lá uma grade, né? Que é a grade que nivela, que prende, que separa, né?
Então, a gente faz, o nosso fazer, ele é legal para a gente, porque a gente faz por fora dessa grade que existe, né? A gente vai fazendo no nosso dia a dia, né, de forma legal, mas assim, existe esse empecilho, né, essa dificuldade, que é o conteúdo, o currículo, que eles chamam de... que meramente é uma lista de conteúdos que não tem nada a ver com a nossa história, né, que não tem nada a ver com o nosso entendimento, né, com as prioridades, né, os conteúdos que a gente acha importante estar discutindo e que está fortalecendo a nossa história. A questão da estadualização, a gente tem discutido, né, mas, assim, tem umas dificuldades que a gente tem enfrentado, que em Pernambuco a gente tem mais de 100 comunidades quilombolas, e a cada dia se reconhece mais, né, e aí a gente tem... Inclusive, como referência, que eu já falei, né, os povos indígenas, né, que hoje, acho que foi 2002, né, a questão da estadualização, né, que se entende que você enfrentar, lidar com uma instância sozinha, né, no caso, a Secretaria de Estado, talvez seja muito melhor do que, lógico, né? A gente tem enfrentado o Norte de Conceição das Crioulas e das comunidades, a questão das gestões municipais, que você bem falou, né? Então, quando muda uma gestão municipal, então muda uma série de coisas, né? Se essa gestão tem um certo olhar, sei lá, não sei se o termo seja esse, mas simpatiza mais com a causa, né? Até por N questões, né? Então, a gente anda mais ou menos, né? E quando muda tudo, né? Então, a gente sofre. A gente já teve 4 anos em Conceição das Crioulas de apagamento da nossa história. A gente começou num processo de discussão de uma educação diferenciada, né? Que foi no surgimento da escola, que foi uma das primeiras comunidades quilombolas do Brasil a ter uma escola de 5ª a 8ª, né? Então, a gente começou essa discussão com os professores da comunidade e tal. E aí, quando entra uma outra gestão, isso é totalmente silenciado dentro da escola. Então, a gente vem discutindo isso, a gente ainda, lógico, tem muito para andar ainda, né, nessa discussão, até por conta do acesso, né, a outras, assim, as outras comunidades, mas, assim, é uma questão que a gente tem pensado, né, tem discutido, né, e a gente, lógico, que vai precisar também dos indígenas para contribuir com a gente nessa questão. Então, não sei se respondi mais ou menos isso. E essa pergunta será feita por Issou Trucá, da liderança do povo Trucá. Bom dia a todos. A minha pergunta vai pela provocação reflexiva do Aguinaldo, que fez a todos. Pretinha falou sobre algumas experiências, alguns exemplos do México, da Bolívia, né? Aguinaldo falou do Equador. E a gente temos uma outra iniciativa que eu acho muito positiva, que é na Venezuela, onde tinha um presidente que as pessoas julgavam ditador, que era o Hugo Chávez, e um país que tem um Ministério do Poder Popular para as populações indígenas, aonde as terras não são registradas em nome da União, são registradas de forma coletiva em nome das comunidades, né? O presidente homologa e determina o registro daquela terra em nome das comunidades indígenas. Diferente do Brasil, que as terras nossas são registradas em nome da União. Nós não temos nenhum poder sobre as nossas terras, né? Nós somos, de certa forma, um produto do Estado, né? O Estado não permite que a gente tenha autonomia sobre nossos territórios, né? Então, para mim, isso é muito grave. A outra questão é quando a companheira que está fechando a sua trajetória na universidade fala que a Univasf aderiu à política de cota na sua integralidade. Mas, até agora, não discutiu com a gente, os povos indígenas. De que integralidade, de que respeito à diversidade a gente fala?
quando a própria universidade, que está aqui para formar o cidadão, para preparar, exclui a população indígena, exclui a população quilombola. E aí eu pergunto, o que a Pró-Reitoria de Apoio Estudantil tem feito para fazer com que a universidade, de forma geral, tenha um olhar mais amplo em relação a essa especificidade? Porque nós estamos num país que vem praticando o genocídio cultural. O Estado brasileiro, com as suas autarquias, vem praticando de forma vergonhosa o genocídio cultural desses povos, porque quando a gente integra a universidade, tem que se submeter aos critérios estabelecidos pela universidade. Não se respeita a forma de organização e a cultura dos povos. É uma discussão de afirmação dos direitos em quatro paredes. A gente não pode participar dessa discussão, porque tem muitos conhecedores dos direitos indígenas e quilombola. Muitos professores sabem tudo de índio, sabem tudo de quilombola, e nunca foram numa comunidade. Isso é vergonhoso. Então, a gente precisa parar de demagogia, a gente precisa parar com o falso discurso, com o falsismo, e trazer, na realidade, essas comunidades para aqui, para a gente poder discutir, traçar uma política que realmente promova a inclusão social e não exclua. A outra questão é que algumas universidades, essa questão do incentivo estudantil, apoio, fala da questão da autoafirmação. E é aí onde está o perigo, porque muitos que não são índios, pega carona e se diz índio ou se diz quilombola e entra nesse apoio. E nós discutimos que os nossos estudantes, que vêm das nossas comunidades, que eles sejam legitimados pelas nossas lideranças, pela nossa comunidade. Aí sim a gente começa a trabalhar um processo justo. Dessa forma, não. Qualquer um pode chegar aqui e dizer eu sou índio, ou eu sou negro, ou eu sou quilombola, e acessar um direito de um outro que não está tendo, porque a universidade não abriu essa porta. Então, a gente precisa rever esses critérios que a universidade estabeleceu. E a universidade, essa universidade, por ser nova, que está mais próximo da gente, foi a universidade que até hoje mais excluiu indígena e mais excluiu quilombolas. A gente precisa mudar isso, porque não dá. Isso aqui tem muita fachada, tem muita fachada. Nós estamos aqui, o povo trucar está aqui, a 150 quilômetros, 170, 180 quilômetros. A população quilombola está aqui mais próximo. Quantos de nós, que está lá na comunidade mesmo, está tendo acesso aqui às políticas de acesso ao ensino superior? Muito poucos ou quase nenhum. Então, precisa mudar. Antes de passar a palavra à Fabiana. Antes de passar a palavra à Fabiana, eu queria pedir desculpas à Edilene, que eu me equivoquei no tempo, eu queria voltar para ela. Obrigada. Bom, eu acho que a pergunta que o Aguinaldo trouxe para a gente, ela é uma pergunta interessante, porque ela vai nos dar um pouco desse cenário político e nacional que os povos indígenas estão enfrentando hoje, né? Que, na verdade, o cenário estabelecido nessa atual gestão, né, do governo Dilma, também anterior a Lula, ele não está sendo, na verdade, apesar da gente ter apoiado, né, ter engajado nessa política para eleger a Dilma, Lula, mas nós nunca tivemos um cenário tão ruim para as questões indígenas como nós estamos vendo hoje. Nós temos hoje no Senado, né, diversas condicionantes, projetos de lei, PECs, que, na verdade, ele violenta brutalmente os direitos dos povos indígenas, né? Todos aqueles direitos que foram conquistados no decorrer de 500 anos até os dias de hoje, hoje eles estão sendo ameaçados, né, por uma camada de, como disse a Márcia, de pessoas que estão hoje com poder na mão, um poder centralizado. Lá tem a minoria, né? A minoria está lá, mas eles têm essa concentração do poder que ameaça e violenta os direitos conquistados dos povos indígenas, né?
Então, nós tivemos agora no mês de abril, não sei se as pessoas que estão em casa nos assistindo e as que estão aqui puderam perceber a reação que os povos indígenas tiveram no Abril Indígena, acontecido em Brasília, na Semana dos Povos Indígenas, onde os povos indígenas ocuparam a Câmara do Deputado para tentar mostrar para aquele povo lá que o direito dos povos indígenas, ele sim é inegociável, porque o presidente da Câmara, o Henrique, ele se colocava que aquela ocupação era uma violência, o direito àquela casa, e que aquele direito era inegociável. E nós dizíamos para eles que inegociável era o direito dos povos indígenas. E os povos indígenas estavam sendo, de todas as formas, de um outro jeito, tentando eliminar, destruir a cultura desses povos indígenas, e que a gente não ia nos calar diante daquela situação. Então, ocupamos a casa, só saímos de lá quando, de fato, tivemos uma reunião com todos os deputados para discutir que esses direitos que são ameaçados são direitos milenares, são direitos que foram garantidos pela Constituição, e eles estavam violando a Carta Magna, eles estavam violentando a nossa Constituição. Então, que fosse respeitado o que está hoje na nossa Constituição, que é o que rege, né, as forças do nosso país. Mas, assim, depois que a gente saiu de lá, se constituiu uma comissão, onde esses indígenas seriam ouvidos por esses deputados, e a gente, nessa tentativa de mudar esse cenário, a presidenta Dilma, por sua vez, só após esse movimento é que ela abriu as portas para dialogar com os povos indígenas. Ela recebeu alguns indígenas, né, atualmente, mas ela não tem clareza da definição dessas políticas, né, e do que ela vai fazer em relação a todos esses projetos de lei, a essas PECs que violentam os direitos dos povos indígenas. Tanto no governo Lula como no governo Dilma, foi o governo que mais se demarcou terras indígenas no nosso país. Foi o que menos, aliás, que menos demarcou terras indígenas, né? Então, para nossa surpresa, um governo que a gente apoiou, um governo que a gente, né, tentou eleger, achando que ia tentar melhorar o cenário político para os povos indígenas, para nossa surpresa, a gente se decepciona, né, com a postura. Está aí a transposição. O Lula subiu várias vezes no palanque com os povos indígenas em defesa da não transposição. A transposição do Rio São Francisco, ela sai diretamente do território Trucá, ela vai afetar aquela comunidade lá indígena, ela vai destruir as forças religiosas, né, as relações físicas com a natureza, com a Mãe Terra. E ele várias vezes subiu no palanque com os indígenas defendendo que a transposição não saísse, e quando ele foi para o governo dele, foi o que ele mais priorizou, foi a transposição. Nós sabemos que a transposição das águas do Rio São Francisco, além dela violentar a natureza, ela não vai levar água para os pobres. Ela é um projeto capitalista, neoliberal, onde só quem vai ganhar é aqueles que têm. E que muitos pobres que passam sede vão continuar passando sede, porque vão ter que comprar para beber daquela água que vai passar nos canais. Essa é a verdadeira, que está por trás do projeto de transposição, né? E a gente tem tentado dialogar com Lula e agora com Dilma, e não se tem espaço para dialogar sobre isso, né? Então, esse cenário político ameaçador está aí como um leão para engolir os povos indígenas. E a gente precisa de pessoas que nos ajudem a combater, né? De combater a violência desses direitos já garantidos e combater essa violência contra e atentado contra a vida dos povos indígenas, né? Isso na cultura, na cultura e na vida que está sendo ameaçada, a vida humana. Então, a gente pede que a sociedade possa nos ajudar, né? Porque nós estamos aí e fomos 500 anos, como a Lilica trouxe um histórico passado. No século XIX, os povos indígenas desapareceram nos documentos oficiais, porque a intenção era de assimilar os índios à sociedade. E hoje nós estamos vivendo essa mesma história, né?
esse mesmo retrocesso, depois de tantas conquistas postas nos papéis, nós estamos vivendo isso de novo. E quem está tentando fazer isso são essas PEC, essas condicionantes, esses projetos aí de lei. Outra coisa em relação que ele trouxe em relação ao currículo, né, o currículo intercultural das nossas escolas. Ele é uma luta e um desafio muito grande. As secretarias estaduais de educação, na verdade, pela nossa experiência desde 99, o que se percebe é que elas não sabem por onde começar a construção desse currículo e nem têm dado as condições para que os professores indígenas possam fazer seus currículos. Construir currículo não é uma tarefa fácil. O que a gente aprendeu nas escolas é que quem faz currículo são especialistas. E os povos indígenas disseram para a Secretaria de Educação que querem construir seu currículo intercultural, porque consideramos importante fazer o diálogo intercultural entre as culturas dentro das nossas escolas. A educação específica diferenciada, ela não tem a intenção de se fechar no mundo indígena, mas sim de trazer esse debate intercultural para dentro das suas escolas. E a nossa intenção, o que a gente conseguiu no nosso Estado foi provocar o Estado para se fazer essa discussão conosco e nos dar essa condição de construir o currículo, porque compreendemos que o currículo intercultural das escolas indígenas eles tem que ser construído a partir do entendimento e da compreensão dos professores indígenas no nosso Estado. Então, só para finalizar, Fabiana fazer um comentário e Eliana... Então, sobre as questões pontuadas, riquíssimas, pertinentes demais. E eu acho que você traz na sua fala a questão problemática e traz também a solução, ou uma possível alternativa. E eu acho que a gente também está vivendo um início de uma dessas alternativas, porque a gente está vendo a representatividade desse povo aqui, falando, pontuando, através deles, sem interlocutores, que não está certo, que precisa ser repensado, precisa ser melhorado a forma de acesso dessas pessoas à universidade. Então, eu acredito que o fórum, como eu falei, o Fórum de Ações Afirmativas, que está sendo estabelecido na universidade, a universidade é uma universidade relativamente jovem, nós estamos aprendendo e nós temos que aprender com quem faz parte desse universo. A universidade tem que se pintar de povo, e o povo do sertão tem várias caras, tem várias cores. Então, a gente precisa da representatividade desses povos para a construção. Não adianta a Univasf aderir integralmente à política de cotas, quando a gente, por exemplo, tem essa questão da autodeclaração, de qualquer pessoa pode, ao seu bel prazer, e de maneira leviana, muitas vezes, fazer essa autodeclaração. Inclusive, a Bolsa Permanência do MEC, ela traz também como um dos pré-requisitos a declaração da comunidade de origem, também para que seja avaliada a origem daquela pessoa que está se autodeclarando, quilombola ou indígena. Então, a partir do momento que, por exemplo, nós chamamos o Minoria Quem, e que vocês estão aqui, que eu estou aqui, que a gente está falando, a gente está pontuando, sem nenhum interlocutor, como eu falei, a gente começa a viver isso. Nada sobre nós, sem nós. Então, acredito que o Fórum de Ações Afirmativas, vocês podem também, nós podemos estar articulando, junto com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a participação da comunidade, para que a comunidade possa pontuar, possa pensar junto quais são essas formas, essas vias de acesso, essas formas de comprovação, como foi falada por você, e é construindo junto que nós vamos começar a caminhar para que essas pessoas, essas crianças, como eu falei anteriormente, esses meninos e essas meninas saiam das suas escolas, saiam das suas comunidades e possam ingressar na universidade, e não só ingressar, que elas possam permanecer tendo o seu simbólico, o seu cultural preservado, para que não haja esse genocídio cultural que é perpassado assim, de geração em geração na nossa terra. Bom, então, nós vamos ter mais uma pergunta. A gente pede que todo mundo procure seu objetivo, que estamos nos aproximando do encerramento. E a última pergunta será feita por Sara Fonseca, estudante de Psicologia da Univasf. Então, só tentando contribuir com essa procura por alternativas, né, dentro da universidade, eu acho que
para além do fórum, né, que discute ações afirmativas, acho que a gente precisa pensar num espaço, por exemplo, como o Conselho Universitário, né, que é um espaço deliberativo dentro da universidade, que já conta com a presença de pessoas que ainda, com a representatividade de pessoas que ainda são denominadas como externas à universidade, né, como pessoas com deficiência. Então, talvez não, com certeza, é de extrema importância que essas comunidades sejam representadas no Conselho Universitário. E aí, eu não posso deixar de falar, enquanto componente do Diretório Central dos Estudantes, que a gente pode desenvolver, a partir de agora, uma parceria que consiga garantir esse espaço dentro da universidade, não só para discussão, né, como é um espaço, como esse espaço, que é extremamente rico, mas que não delibera. Né? É importante que a gente esteja nos espaços deliberativos da universidade. Então, o Conselho Universitário é esse espaço, é a instância máxima dentro da universidade, e acho que a gente precisa pautar um lugar nesse espaço. Né? Bom, para além da discussão de educação, mas ainda dentro dela, né, de alguma forma, a exemplo da educação, né, que contou a história, por exemplo, preferiu contar a história da Farroupilha, por exemplo, né, que usou os negros de uma forma extremamente oportunista, né, negociando sobre a liberdade deles e não por eles, né, da mídia que não nos coloca, né, não coloca o povo brasileiro na televisão, a grande mídia, que inclusive foi pontuada aqui por Newton, né, a fala de uma jornalista que, sendo infeliz, pontuou uma coisa importante, né, trouxe uma coisa importante, que são as diferenças, os lugares destinados para cada parcela da população, né, que, inclusive, acrescentando, ela falava mais especificamente, né, que os médicos cubanos não tinham cara de médicos, tinham cara de empregadas. Né? Então, ela fez questão de pontuar o lugar de cada um. Né? Negro vai ser empregado doméstico. Né? Na nossa universidade não está ainda, está muito pouco. Mas aí, falando da educação, da saúde pública, como uma questão de educação também, né? A saúde pública traz como pré-requisito a educação popular. Eu queria saber se vocês têm experiência com relação a isso, né? A uma saúde diferenciada, uma saúde que contemple a cultura de vocês, né? essa cultura nossa. Porque a gente sabe que a saúde muitas vezes foi tutelar, né? Até hoje. Né, uma saúde que impõe, uma saúde que diz o que é que você precisa fazer, o que é que você deve fazer, que coloca essa como a única alternativa. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência com relação a uma saúde, uma prática de saúde diferenciada. Bom, então, aproveitando essa questão de Sara, que foi mais geral, passar para todas e só lembrando para que a gente procure ser concisa. Eu só queria... Estou com total acordo contigo, isso você sabe, com relação a essa abertura, né, à universidade. A gente ainda vive uma colonialidade, isso é fato. Uma colonialidade de poder, de saber. E aí, como é que a gente pode passar disso, ultrapassar isso? Né? Eu acho que a instituição não só deve estar com a porta aberta, mas tem que ir também às comunidades, né? Tem que tentar transcender essa visão de formato de reunião administrativa, ou seja, eu penso desburocratizar mesmo o pensamento com relação a como a gente pode pensar as políticas de fato, né? Tornando quem de fato tem que ser protagonista no processo, né? Acho que só queria dizer isso, porque eu vou ter que me retirar, porque eu tenho que buscar meu menino na escola. Eu agradeço. Eu acho que, em relação à pergunta dela, da saúde específica, nós temos uma lei, a lei... Ailson, me ajude aqui, o número da lei Aroca 11... Pronto, essa lei, ela foi uma conquista do movimento indígena. Nós tivemos, inclusive, lá no Senado, no dia da aprovação dela, para que ela realmente fosse aprovada. Essa lei garante aos povos indígenas um atendimento diferenciado, um atendimento específico. Né? As comunidades indígenas ganharam o direito a ter equipes multidisciplinar dentro das áreas indígenas. Ela é composta por um médico, uma enfermeira, um dentista
e um técnico de enfermagem, né? E 5 agentes de saúde. Então, eles têm essa especificidade. Porém, por sua vez, o atendimento ele deixa muito a desejar, né? Primeiro, há uma luta. Nós não temos profissionais indígenas formados na medicina. É uma luta nossa tentar entrar dentro das universidades para que a gente, de fato, possa ter médicos indígenas, médicos que, de fato, vão poder assimilar a medicina científica com a medicina tradicional do povo. Então, a equipe multidisciplinar, o sistema de saúde, hoje, ele não respeita essa medicina tradicional. Então, ela deixa muito a desejar, além de faltar alguns profissionais, como ginecologista, pediatra, nessas equipes e outros profissionais, ela não faz um trabalho consistente e sistemático ligado à medicina tradicional, né? Então, na verdade, ela vicia os indígenas a um atendimento científico, a medicamento, ao invés de enriquecer, né, essa medicina tradicional. Muitos mais velhos, eles preferem ser atendidos por essa medicina tradicional, serem curados pelos seus meios, né, seus remédios caseiros. E o que a medicina hoje, dentro das aldeias, trazida pelo sistema de saúde, é essa. Ela, na verdade, ela violenta, de certa forma, essa outra medicina, ela desconsidera e desrespeita esse conhecimento científico, que para nós é científico também. E, às vezes, a gente fica pensando como as universidades também podem empoderar isso. Como a gente pode enriquecer isso dentro das comunidades, trazendo essas experiências, pegando esses saberes milenares, esses saberes de cura, né, da pagelança, dos curandores dentro das aldeias. Então, isso é importante que as universidades possam estar trabalhando, né, aqui, e a gente possa pensar no curso que realmente venha a fortalecer isso dentro das comunidades. Então, nós temos esse atendimento específico, porém, é um atendimento que ainda compromete muitas coisas e ele não é muito, não tem um atendimento, de fato, da forma que os indígenas desejariam ter. Assim, eu desconheço, assim, em relação a essa que se há alguma lei, né, em relação à questão de um atendimento específico para quilombolas, mas assim o que existe é um incentivo financeiro, né, para a equipe médica que se dispõe aí para as comunidades quilombolas, né, e que é uma briga danada, porque assim, na verdade, esse incentivo só é para o médico e para a enfermeira. Então, termina que as pessoas da própria comunidade, né, os agentes de saúde que estão lá, né, não têm direito a esse incentivo, né, e aí, assim, os médicos que vão para lá é da cidade, é de fora, a gente ainda não tem ainda médicos da comunidade, né, e aí termina meio que problematizando uma série de questões, criando uma série de questões. Mas, assim, em relação à questão da especificidade, da fortalecimento da cultura, a gente tem as benzedeiras, tem né, que trabalha com a questão da medicina, né, tradicional, e a gente tem tentado fortalecer isso dentro das escolas, né, através de pesquisas, né, e trazendo isso para o dia a dia, que a gente acha muito importante essa questão da medicina, né, local, que tem muito a ver com a nossa história, com o nosso modo de viver, né? Então, assim, é mais ou menos por aí, né? Eu desconheço, assim. Tem programas, né? Que tem um programa que é da anemia falciforme, né? Que é para a população em geral, a população negra em geral, né? Existem alguns programas que não chegam nunca, né, nos quilombos. Pelo menos eu desconheço, né, algum quilombo que chegou esse programa, né, né, da anemia falciforme. Né, isso, então, se existiu, eu realmente não conheço. Não sei se já é para fechar, né? Então, eu agradeço novamente o espaço, né, o momento, né, da gente estar aqui colocando, né, o nosso entendimento, principalmente da educação, as nossas lutas, as nossas conquistas, e dizer assim que eu faço parte, né, da comissão estadual do núcleo, e a gente quer que qualquer interlocução que seja necessário, né, seja feita através
dessa comissão, não individualmente, porque a gente tem essa discussão, né? E aí é muito mais, né? A gente entende que há essa representatividade, né? Quem fala por nós somos nós, e existe esse núcleo no Estado que precisa ser contactado quando, né, e fortalecido, e quando haja necessidade né, dessa questão da criação, da elaboração de qualquer ação que seja para nós, que seja com a nossa participação, né? Então, muito obrigada novamente. Minhas considerações finais também para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo, é que realmente possa levar esse debate, né, para os diversos espaços que estão aí, que as pessoas participam, e que os povos indígenas tirem, né, das suas mentes, dos cadernos, que os povos indígenas são do passado, os povos indígenas são do presente, né? Nós não somos aculturados, como muitos dizem, que os indígenas são aculturados. Nós não somos, porque nós não somos restos, nós somos a continuidade dos nossos antepassados, né? E nem tampouco somos silvícolas, como nós fomos chamados agora na quinta-feira, né, onde tivemos debatendo o Plano Estadual de Educação, e um dos professores participantes se referiu a nós como silvícola. Também não somos. Então, que essas ideias errôneas sejam tiradas das mentes das pessoas, estudem, tentem se informar sobre o que é as populações indígenas, né, no Brasil, principalmente o que são as populações indígenas, negras e quilombolas no nosso estado de Pernambuco, né? E que, de fato, precisamos do grupo estudantil para, de fato, a gente chegar junto na universidade. Quero dizer que ontem à tarde a gente teve uma conversa com a reitoria, né, dessa universidade. Essa gestão se mostrou aberta a discutir com os povos indígenas, apesar do processo ter começado a entrar errado, aceitar sem discutir, mas nunca é tarde para refazer, né, e reconstruir as suas posturas. Então, nós vamos indicar alguns membros da comissão quilombola, da comissão de professores indígenas, para fazer parte desse colegiado. Acreditamos que temos que estar dentro desse colegiado também, para que a gente, de fato, possa deliberar sobre as políticas públicas, seja de cota, seja de curso, seja de ações afirmativas, né, dentro das universidades, e que as universidades elas têm um papel fundamental na formação social desses indígenas. Nós não queremos que as universidades formem nossos jovens, né, nossos adolescentes, para sair da nossa comunidade, para se afastar da nossa comunidade. Queremos que formem elas para que elas permaneçam na nossa comunidade, que elas possam continuar sendo os defensores, e que aquela educação dada por nós na aldeia, ela seja continuada aqui na formação superior, né? Então, é essa a nossa mensagem. Obrigada pela oportunidade. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a PROAI, também agradece a participação, né, a oportunidade dada. Nós estamos aqui para construir juntos, para aprendermos, para compartilharmos, para que esta universidade realmente possa contribuir para o crescimento do povo do sertão. Obrigada. Bom, em nome do Minoria Quem, eu agradeço a presença de todos mais uma vez, e é com bastante satisfação que nós encerramos esse debate, que eu acho que foi bastante frutífero. Obrigada pela presença de todos. E estamos chegando ao fim dessa edição do Minoria Quem. No próximo programa, vamos discutir sobre racismo. Obrigada pela companhia e até a próxima.